Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Segunda-feira, 28 de fevereiro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Hoje o Jornal Visual vai discutir a progressão continuada. 2 em cada 10 alunos do ensino fundamental sabem menos do que o esperado. Nesse sistema, o aluno não pode ser reprovado por desempenho, ou seja, a aprovação é automática. E você vai conhecer o handbike, um tipo de ciclismo adaptado para atletas deficientes, onde os competidores pedalam com as mãos. O Jornal Visual está começando, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que 3 em cada 10 pessoas no país estão na inatividade, ou seja, são adultos que não têm emprego, mas também não estão à procura de um. A explicação varia de acordo com a idade e o sexo do entrevistado. Com 67 anos de idade, Dona Maria nunca trabalhou fora de casa, mas sempre deu duro na vida. Quando criança, ajudava os pais na roça e depois que se casou, suou a camisa para cuidar do lar e criar os 10 filhos. Meu marido era caminhoneiro, viajava muito, eu achei melhor ficar cuidando dos filhos. Falava roupa de 10 homens, não era fácil, né? Uma pesquisa realizada pela IPEA com 2.770 pessoas indica que 29% da população é inativa. Ou seja, gente como a Dona Maria, que não tem emprego nem está à procura de um. O Instituto concluiu que todos os homens acima de 61 anos já procuraram emprego na vida. Entre as mulheres na mesma faixa etária, 42% nunca procuraram emprego. Em compensação, a procura por emprego entre mulheres inativas com idade de 18 a 39 anos é maior do que a de homens na mesma idade. Muitas pesquisas mostram que os jovens hoje estão ficando mais tempo estudando do que estão adiando a entrada no mercado de trabalho para estudar mais e melhorar a sua qualificação. A principal alegação de pessoas com 61 anos ou mais para não trabalhar são problemas de saúde e porque afirmam que não precisam. A maioria dos inativos que tem entre 40 e 60 anos diz que também não precisa trabalhar ou que tinha muitos afazeres domésticos. Os motivos mais declarados pelos jovens de 18 a 39 anos para não saírem da condição de inativos foram os baixos salários e a dificuldade para arrumar alguém que cuide de crianças, idosos ou deficientes. 86% dos inativos já tiveram algum tipo de trabalho na vida. A maioria dos homens nessa condição voltaria a trabalhar imediatamente se recebesse um salário médio de R$1.000. As mulheres aceitariam uma proposta menor, de R$750. No país, 2 em cada 10 estudantes na fase da alfabetização têm dificuldade para ler e escrever. Especialistas dizem que o problema se agrava pela falta de modernização do ensino. Matheus tem 9 anos, está no 5º ano do ensino fundamental e ainda tem dificuldades para ler e escrever. Respira, A mãe tenta ajudar no que pode, mas se preocupa com o atraso do filho. Eu acho que deveria ter mais esforço também junto com a professora, que é a minha parte em casa eu faço. 23 de cada 100 alunos do ensino fundamental no país estão abaixo do nível de aprendizagem esperado para a idade. Professores e pedagogos apontam vários motivos para esse baixo desempenho dos estudantes, como a falta de capacitação e valorização dos professores. Mas alguns ressaltam a ineficiência da chamada progressão continuada. Nesse sistema, os alunos não podem ser reprovados por desempenho, ou seja, a aprovação é automática. Em São Paulo, quase 100% das escolas utilizam o sistema durante os 9 anos do ensino fundamental. Em Minas Gerais, a progressão continuada é utilizada em mais da metade das escolas, mas é aplicada apenas nos 3 primeiros anos. No Rio de Janeiro, o método foi extinto. A ideia da progressão continuada ou da promoção automática é uma ideia importante, mas ela é insuficiente. É necessário um processo de avaliação que permita o acompanhamento desses alunos no seu dia a dia. Não dá para um professor ser obrigado, na verdade, é isso que tem acontecido, a implantar uma progressão continuada que acaba se transformando em aprovação automática
se ele dá 2, 3 jornadas fora a jornada que ele tem em casa. Táxi, bicicleta, trem, metrô. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Táxi, bicicleta, trem, metrô. Convidamos você agora a embarcar até Sergipe para conhecer um apaixonado por aviões. Seu Gildo, que com suas réplicas conta um pouco da história da aviação. É na sala de casa que seu Gildo exibe com orgulho as dezenas de réplicas de aviões que já construiu. Alguns ajudam a contar a história da aviação mundial, como o Jahu, o primeiro a fazer a travessia do Atlântico Sul sem escalas. O trabalho de concepção das réplicas é artesanal e reúne materiais como plástico, papelão, isopor e até caixa de fósforo. Os olhos atentos examinam o livro e, com toda a precisão que o trabalho exige, seu Gildo reproduz com fidelidade os mais variados modelos. Modelismo não é só fazer e botar na prateleira porque achou bonitinho. Ele tem também que ter conhecimento, procurar pesquisar as histórias, né, de cada peça daquela que ele vai fazer. Agora seu Gildo nos apresenta as réplicas que retratam a história do Aeroclube de Sergipe. Os aviões têm prefixos e pinturas como os originais. No hangar do Aeroclube ele se encontra com a fonte de inspiração de seus trabalhos. Entre os aviões, relembra a infância e os bons momentos que a aviação proporcionou e que fizeram do local o seu segundo lar. Eu posso dizer que o meu espírito vive aqui, porque desde 5 anos de idade que eu frequento aqui o Aeroclube, né? Então já estive aqui muitas vezes na minha adolescência e é um negócio que me agrada muito quando eu venho aqui. O handbike, modalidade de ciclismo adaptado, se tornou esporte paraolímpico em 2004. Para driblar o alto custo dos equipamentos, já tem gente construindo a própria bicicleta adaptada. A paixão é o motivo pelo qual a gente vive, né? A deficiência é um detalhe só. Sempre fui apaixonado por bike. E eu teve um acidente, né? Eu levei um tiro no assalto, tem 11 anos, né? Eu fiquei paraplégico na época. Acho que talvez eu nunca tivesse imaginado que eu estivesse indo para competições fora do Brasil. E é uma coisa assim que é muito gostosa, eu não quero parar isso, acho que eu só vou parar realmente o dia que eu morrer, porque por mim eu não paro nunca. E do jeito que vai, não para mesmo. Em 2010, Eduardo foi um dos 2 representantes do Brasil no Mundial da Modalidade, no Canadá. No mesmo ano, participou também da Maratona de Nova York. O handbike é dividido em 4 categorias, de acordo com a deficiência do competidor. Eduardo é o atual campeão brasileiro na categoria H2, para os atletas que não têm comprometimento nos membros superiores, mas também não têm equilíbrio total do tronco. Uma handbike importada, de competição, como a do Eduardo, custa em torno de R$12 mil. Hoje, já há fabricantes no Brasil que produzem o equipamento por um preço bem mais em conta, algo em torno de R$4 mil. Mas tem gente que resolveu construir a sua própria handbike, como é o caso do Edson. Ô Edson, é possível fazer uma handbike artesanalmente? Sim, você está sentado numa delas, né? Nós compramos um material simples, que é uma barra de ferro, algumas peças de bicicletas e começamos a montá-la. E daí em diante só estou curtindo agora a vida com a handbike que eu mesmo fiz. Eu posso ter orgulho de falar que eu fiz a minha handbike por um preço bem acessível para mim e para qualquer outro cadeirante que precise ter uma handbike. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigado pela companhia. Fique agora com o Repórter Brasil. Para você um bom dia.